Para muita gente, essa é uma discussão tão absurda que nem vale a pena gastar tempo com ela. O problema é que o tema, por mais descolado da realidade que seja, ainda mobiliza eleitores. Mais da metade da população acha que se trata de uma questão real. E aí vem o mais grave. É um medo que serve de impulso para que pessoas tomem atitudes extremas, como invadir o Congresso Nacional, o Palácio do Planalto e o Supremo Tribunal Federal. É contra esse quadro que um oficial militar que ocupa um cargo importante nas Forças Armadas vem se opondo publicamente. Eu sou o Conrado Corsaletti, este aqui é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo. Olá, eu sou a Aline Pellegrini e estou aqui com o Conrado para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta, no início da noite, sempre com notícias que podem continuar a ecoar por aí. Quarta-feira, 27 de março de 2024, dia de repercussão de uma entrevista que foi ao ar na véspera no canal Band News. O mundo mudou. O mundo não há mais a divisão, o muro de Berlim já caiu há muito tempo e não existe no Brasil essa ideia de que existe o comunismo. O comunismo não acabou. Para mim não existe o comunismo. No Brasil não existe. E outra coisa, o presidente Lula é um sindicalista. Eu não vejo o presidente Lula, jamais o vi como um comunista. Porque as pessoas têm uma mania de pensar que ser de esquerda é ser comunista. Isso não existe. Esse posicionamento que você acabou de ouvir não vem de nenhum cientista político, de nenhum historiador, apesar da maior parte deles concordar com o que foi dito. Esse posicionamento é do Tenente Brigadeiro do Ar, Francisco Joseli Parente Camelo, que é presidente do Superior Tribunal Militar. O Superior Tribunal Militar é o órgão máximo da Justiça Militar. É responsável por processar e julgar os crimes militares. O Francisco Joseli Parente Camelo, nascido em Fortaleza, é ministro do tribunal desde 2015. Ele foi indicado pela então presidente Dilma Rousseff e aprovado pelo Senado. O tenente brigadeiro passou a comandar a corte em março de 2023. Antes disso, o Camelo foi piloto do avião presidencial nos 2 primeiros mandatos do Luiz Inácio Lula da Silva e no primeiro mandato da Dilma. Ou seja, o oficial da aeronáutica é alguém que conhece os 2 petistas, especialmente o Lula. 8 meses antes dessa entrevista para a Band News, que você ouviu, o Camelo deu uma entrevista para o portal UOL. Na ocasião, o jornalista Josias de Souza perguntou para ele de onde vinha tanta animosidade dos quartéis em relação ao Lula e ao PT. Vale destacar o contexto dessa pergunta. É um contexto em que boa parte das Forças Armadas tinha aderido ao bolsonarismo, apoiado Jair Bolsonaro em sua eleição em 2018 e também em sua tentativa frustrada de reeleição. Existem, aliás, oficiais suspeitos de ajudar o Bolsonaro a tramar um golpe de Estado após a derrota nas urnas para o Lula em 2022. Essa animosidade, eu acredito, é um preconceito que vem desde o período da bipolaridade, né? Porque nós tínhamos passava-se uma ideia de que ser de esquerda era ser comunista. Naquela época a gente tinha essa percepção, coisa que não é verdade. Quando o tenente brigadeiro fala em bipolaridade, ele está se referindo ao período da Guerra Fria, que durou do final dos anos 40, depois do fim da Segunda Guerra Mundial, até ali o fim dos anos 80 e o início dos anos 90, depois da queda do Muro de Berlim na Alemanha e o posterior colapso da União Soviética. E esse preconceito ficou enraizado, mas aos poucos está diluindo. Para muita gente, o presidente do Superior Tribunal Militar está apenas dizendo o óbvio. Ok que ainda tem países que adotam o comunismo como modelo, alguns mais adaptados à economia de mercado como a China, outros totalmente fechados como a Coreia do Norte. Mas essa ideia de que o Brasil está sob ameaça comunista é refutada por cientistas políticos sérios. A questão aí é que esse uso do fantasma do comunismo ainda é muito presente nas disputas políticas nacionais. A retórica contra os vermelhos embalou o Estado Novo em 1937. Se 2 anos antes a revolta comunista, ou intentona comunista, comandada por Luiz Carlos Prestes, tinha sido de fato relevante, o governo de Getúlio Vargas acabou dando o golpe a partir de uma invenção. Criou-se ali a ideia de que o Brasil estava prestes a sofrer uma invasão comunista no chamado Plano Cohen.
Esse plano Cohen, na verdade, era uma farsa, criada só para justificar o golpe. A ditadura militar instalada com o golpe de 1964 também usou a retórica da ameaça comunista. A tese era de que o então presidente João Goulart, o Jango, iria instaurar o regime soviético no Brasil. Isso serviu como um dos argumentos para que parte da sociedade civil saísse às ruas para defender a intervenção das Forças Armadas. Ok, o Jango prometia reformas de base com um forte apelo social, mas chamá-lo de comunista era um exagero, segundo a maioria dos historiadores. O então presidente era trabalhista e a luta armada, que era apontada como risco, só conquistaria adeptos depois da instalação da ditadura. Naquele período de Guerra Fria, a luta armada contra a ditadura era sim declaradamente comunista. Os guerrilheiros queriam sim a revolução, como havia ocorrido em Cuba no final dos anos 50. Mas o fato é que esses focos de resistência nunca chegaram perto de derrubar o regime dos generais. Muitos deles acabaram aniquilados, num período de assassinatos e torturas comandados por agentes de Estado. Os partidos comunistas no Brasil sequer tinham unidade quanto à adesão à luta armada na ditadura militar. Depois veio a abertura com a Lei da Anistia em 1979 e o fim do bipartidarismo de Arena e MDB. Foi nesse contexto que surgiu o PT, o Partido dos Trabalhadores do Lula. Os petistas, aliás, tinham um discurso crítico à esquerda alinhada aos soviéticos. O partido não falava em fim da propriedade privada, nem em planificação da economia, bases de um sistema comunista. Os filiados se autodeclaravam socialistas democráticos, com foco na promoção da igualdade social por meio da atuação do Estado. Com a redemocratização em 1985, com o poder voltando para as mãos dos civis, o Brasil viu ressurgir os partidos que traziam comunismo no nome, como o PCB, Partido Comunista Brasileiro, e PCdoB, Partido Comunista do Brasil. As bases de ação, porém, estavam adaptadas. O PCdoB, por exemplo, já não defendia mais a Revolução Armada, como tentou fazer durante a guerrilha do Araguaia. Todos passaram a disputar eleições, e nenhum deles conseguiu de fato uma grande relevância política. O PT acabou por virar o maior partido de esquerda do país, em torno do qual boa parte dessa linha político-ideológica orbita até hoje. Depois da redemocratização, o fantasma do comunismo não sumiu dos discursos eleitorais. Primeiro, o presidente eleito pelo voto direto depois da ditadura militar, o Fernando Collor de Mello usou bastante esse recurso. E foi eleito no mesmo ano em que o Muro de Berlim caiu. Mais recentemente, o Bolsonaro abraçou o tema, talvez da forma mais explícita nos tempos recentes. O político de extrema-direita espalhou uma visão de mundo em que praticamente todo mundo que não concordava com ele era comunista. Entravam na lista figuras como o Fernando Henrique Cardoso, presidente por um partido social-democrata bastante alinhado ao liberalismo econômico. Bolsonaro chegou a falar em fuzilar o FHC e mais uns 30 mil para dar jeito no país. Não que o Bolsonaro fosse o único a levantar a bandeira da ameaça vermelha. Nas manifestações pelo impeachment da Dilma em 2016, era comum ver nas ruas cartazes contra o comunismo. Em blogs e páginas da imprensa, o assunto também aparecia. E aí, na campanha eleitoral de 2018, a reprodução desse discurso ganhou grandes proporções. As propagandas de TV do Bolsonaro, o candidato à presidência, falavam que o Brasil estava à beira do comunismo. Como você sabe, o tema não deixou mais o debate público, impulsionado por grupos organizados nas redes sociais. Por 4 anos como presidente, o Bolsonaro falou de ameaça comunista. Usou o recurso de novo na tentativa de reeleição em 2022. E muitos dos seus apoiadores, além de terem comprado a falsa ideia de que as urnas tinham sido fraudadas para dar vitória para o Lula, achavam mesmo que estavam tentando livrar o país do comunismo ao invadir o Congresso, o Palácio do Planalto e o Supremo em 8 de janeiro de 2023, na esperança de uma intervenção militar que não veio. Uma pesquisa do Instituto Datafolha feita com 2.010 pessoas em meados de junho de 2023 mostrou que 52% dos entrevistados concordaram com a afirmação de haver risco de o Brasil adotar o regime comunista. Entre esses entrevistados, 33% concordaram totalmente e 19% concordaram parcialmente. Ou seja, os invasores dos prédios dos 3 poderes não estavam tão isolados nesse descolamento da realidade. Todo esse processo de golpismo no século XXI deixou evidente também que as Forças Armadas permanecem impregnadas pelo clima da antiga Guerra Fria. Alguns estudiosos apontam um anticomunismo estrutural nos quartéis. Um anticomunismo que vê no PT uma ameaça. Por isso, parte dos oficiais aderiu à trama golpista do Bolsonaro, que vem sendo investigada agora pela Polícia Federal.
O Lula, aliás, vem evitando debelar de vez visões antiquadas dos militares nesse seu terceiro mandato. Ele já havia governado antes mantendo uma relação cordial com as Forças Armadas. Agora ele até defende a punição de militares golpistas, mas tenta estabilizar a sua relação com os fardados fazendo inúmeras concessões. O petista, por exemplo, pediu para que órgãos do governo não façam eventos para lembrar das vítimas do golpe de 64, que completa 60 anos nesse próximo domingo. O presidente chegou a dizer que prefere não ficar remoendo o passado. O problema todo é que esse passado, sem ser destrinchado e condenado, pode continuar assombrando os brasileiros. E não na forma de um fantasma imaginário como a ameaça comunista. Essa ideia falsa que o próprio presidente do Superior Tribunal Militar se esforça para enterrar. E sim, na forma de um quadro real, em que as Forças Armadas, que se negam a prestar contas com a história, quase embarcaram numa nova aventura antidemocrática 60 anos depois. Aqui do lado do Brasil, na vizinha Venezuela, um grupo político que está no poder desde 1999 e diz representar o socialismo do século XXI, enfrenta questionamentos da comunidade internacional, inclusive do governo brasileiro. O presidente venezuelano Nicolás Maduro, herdeiro do Hugo Chávez, vai disputar uma nova eleição em 28 de julho desse ano. O Marcelo Montanini escreveu sobre o tema. Marcelo, como está a situação política na Venezuela há meses da disputa presidencial? Após o Acordo de Barbados, que foi o entendimento em outubro de 2023 entre o governo Maduro e a oposição para a realização de eleições em 2024, o governo libertou presos políticos e os Estados Unidos levantaram as sanções contra o país. Tudo caminhava para uma eleição menos turbulenta do que as anteriores, mas desde janeiro as coisas saíram do eixo e voltaram ao normal para o estado político venezuelano dos últimos anos. O Supremo Tribunal de Justiça, que é o órgão máximo do judiciário venezuelano ligado ao chavismo, confirmou a inelegibilidade de Maria Corina Machado, que é a principal opositora de Maduro. Isso fez os Estados Unidos retomar as sanções. Entre fevereiro e março, houve a prisão de um ativista dos direitos humanos e de assessores de Maria Corina Machado. O governo suspendeu as atividades e expulsou integrantes do órgão da ONU para os Direitos Humanos e tirou do ar o canal de TV alemão Deutsche Welle. Enfim, está bem diferente do que muitos esperavam após o Acordo de Barbados, porém não muito diferente do que foram os últimos anos na Venezuela. Agora Maduro caminha para uma reeleição. E Marcelo, como a comunidade internacional vê essas atitudes do Maduro? Diversos governos, como Argentina, Uruguai, Colômbia e Estados Unidos, manifestaram preocupação com o impedimento de candidatos à oposição, e até o Brasil, sob o governo Lula, que costuma relativizar os abusos cometidos pelo governo Maduro, emitiu uma nota crítica à situação do país. Foi a primeira vez, e diga-se de passagem até com medida. Em nota, o Itamaraty disse que o governo brasileiro acompanha com expectativa e preocupação o desenrolar do processo eleitoral na Venezuela. Destacou ainda que o impedimento de registro de candidatura é incompatível com os acordos de Barbados e que não há qualquer explicação oficial. Mas isso foi o suficiente para Ivan Gil, chanceler venezuelano, dizer que a Venezuela repudia a declaração cinzenta e interferente redigida pelo Itamaraty que parece ter sido ditada pelos Estados Unidos. Nesta quarta-feira, o governo argentino disse ainda que abriga desde segunda-feira 7 opositores venezuelanos em sua embaixada em Caracas. Uma delas é a Magali Meda, que é o braço direito de Maria Corina Machado. Chegou a ser cogitada como candidata e foi alvo de mandado de prisão por conspiração para matar Maduro. Essa é a mesma alegação que a Procuradoria-Geral da República, ligada ao governo, usou para prender outros ativistas e assessores da principal opositora do regime. O texto do Marcelo você lê em nexojornal.com.br. Do esforço de um oficial militar contra a ideia do fantasma do comunismo no Brasil, ao cerco de Maduro, aos opositores da Venezuela do socialismo do século XXI. Durma com essa. Com roteiro, produção e apresentação de Conrado Corsaletti, edição de texto e apresentação de Aline Pellegrini, participação de Marcelo Montanini, produção de arte de Mariana Simonetti e edição de áudio de Pedro Pastoriz, termina aqui mais um Durma com essa. Amanhã tem mais. Até!